Bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luiz e juntamente com Gustavo, o Marçal e o Rafael, iremos apresentar sobre o conversor Buck Boost. E o que é o conversor Buck Boost? É um dos três conversores CC básicos da eletrônica de potência. Sua topologia é uma associação do conversor rebaixador Buck e do conversor elevador Boost. E assim como o conversor Buck e o conversor Boost, ele possui quatro componentes principais, que são um interruptor de potência ativo, um diodo, um indutor e um capacitor. Esse conversor é do tipo CC porque é alimentado com uma tensão contínua na entrada e gera também uma tensão contínua na saída, porém com amplitude diferente. Além disso, ele também opera normalmente com a modulação PWM, em que o interruptor ativo é acionado com uma frequência fixa. E ao ajustar o duty cycle desse PWM, a gente controla a tensão na saída. O PWM, ou modulação por largura de pulsos, é uma técnica de modulação digital de sinais que consiste em se transmitir uma informação pela variação da largura de uma onda quadrada. É a técnica mais utilizada hoje para controlar e regular conversores eletrônicos presentes em LEDs, fontes chaveadas, inversores de frequências e muitos outros equipamentos importantes para a nossa vida. Como já apresentado, um conversor buck-boost é do tipo de conversor de energia eletrônica que pode aumentar, boost ou reduzir buck a tensão de entrada para saída, dependendo das necessidades dos circuitos. Mas o que torna tão especial? Bem, vamos falar um pouquinho sobre o seu funcionamento principal. O conversor buck-boost é usado para regular a tensão de saída de acordo com as variações de tensão de entrada na carga. Ele é especialmente útil em aplicações onde a fonte de alimentação tem uma tensão variável, como em baterias, painéis solares ou em situações onde a tensão de rede pode variar. Falando um pouquinho sobre o seu funcionamento, a chave principal do conversor buck-boost opera em alta frequência, alternando entre estados ligados e desligados. Essa chave, juntamente com um indutor e um capacitor, forma um circuito oscilante que permite a transferência de energia entre a fonte e a carga. Falando um pouquinho agora sobre os modos de operações, temos duas situações. Em condição contínua, o indutor nunca descarrega completamente, mantendo uma corrente contínua através dele. Isso resulta em uma menor ondulação na tensão de saída. E também temos a condição descontínua, onde o indutor descarrega completamente em cada ciclo, levando a uma maior ondulação de tensão na saída. Agora vamos falar sobre os tipos de conversor e buck-boost. Vamos começar com o mais básico, o conversor de buck-boost clássico. Ele funciona como polaridade invertida. Este é um tipo mais básico que a gente pode encontrar, que pode tanto elevar quanto reduzir a tensão. No entanto, a polaridade de tensão de saída é invertida em relação à tensão de entrada. Isso significa que a tensão de entrada for positiva, a saída será negativa e vice-versa. Também temos o conversor CPIC, Single-Ended Primary Induction Converter, que ele funciona como uma polaridade não invertida. Este conversor também pode aumentar ou reduzir a tensão, mas a tensão de saída mantém a mesma polaridade que a de entrada. Ele é mais complexo que o buck-boost clássico, mas oferece uma operação mais flexível e uma menor ondulação de corrente. As suas vantagens é que a baixa ondulação de corrente na entrada e na saída operam como uma fonte de tensão variáveis como bateria e isolamento entre as entradas e saídas. As suas desvantagens é a sua complexidade de design, com maior número de componentes. Temos o conversor Chuck, que ele é de polaridade invertida. Oferece um isolamento galvânico e baixa ondulação. Similar ao CPIC, o conversor Chuck também mantém uma polaridade de tensão de entrada e na saída, mas usa uma combinação de indutores e capacitores para transferir a energia, o que pode resultar em uma menor ondulação de corrente na entrada e na saída. As vantagens: uma melhor filtragem de onda de corrente, tornando-o ideal para aplicações sensíveis a ruído. Uma desvantagem é a complexidade e o custo aumentados devido ao número de componentes passivos. Temos o conversor do tipo Zeta, que é de polaridade não invertida. Esse tipo de conversor é uma variante do CPIC, onde a tensão de saída também pode ser maior ou menor que a de entrada, e a polaridade é mantida. Ele é usado principalmente em aplicações onde a ondulação de corrente precisa ser minimizada. Bem, temos que falar algumas considerações sobre eficiência e perda.
A eficiência de um conversor buck-boost depende de vários fatores, incluindo as perdas nos interruptores, que são os transistores, as perdas no diodo, as perdas no núcleo do indutor e as perdas de condução nos componentes passivos. O ciclo de trabalho DDD também influencia na eficiência. Quanto mais próximo de 0,5 estivermos o ciclo de trabalho, geralmente maior será a eficiência, pois a perda de comutação e de condução tende a ser minimizada nesse ponto. Bom, falando um pouquinho sobre perdas de comutação, o tempo que o transistor leva para alterar entre o estado ligado e desligado gera perdas de comutação. Isso é significativo em frequências de comutação muito alta. Temos que falar da perda no indutor. Incluem as perdas por esterese e a corrente parasíticas do núcleo do indutor, além das perdas resistivas no fio do indutor. Bem, os conversores buck-boost podem ser aplicados em alguns lugares, bem comuns para ser sincero, como em carregadores de bateria, onde a tensão da bateria pode variar conforme o estado de sua carga, por isso sendo necessária a utilização de um conversor, em fontes de alimentação para dispositivos portáteis que permitem manter uma tensão constante mesmo quando a bateria está quase descarregada. Também podemos encontrar em sistemas fotovoltaicos, onde a tensão do painel solar pode variar conforme a intensidade de luz. Bom, agora vamos fazer uma análise estática do conversor. O motivo dessa análise é chegar nas equações necessárias para projetar os componentes do circuito. Antes de começar, algumas considerações. A primeira é que todos os componentes são considerados ideais. A segunda é que o conversor opera em regime permanente. E foi ignorado a ondulação de tensão para simplificar as equações. Bom, analisando a primeira etapa de operação, a gente observa na primeira malha um indutor que está conectado em paralelo com a tensão de entrada. Então, a tensão sobre o indutor é a própria tensão Vin, sabendo que a definição de tensão do indutor é dada pela indutância vezes a derivada da corrente. A gente consegue isolar a corrente desta equação, chegando à conclusão que a corrente cresce em forma de rampa, como uma reta, um coeficiente angular dado por Vin sobre a indutância. No estado de saída tem que a corrente do capacitor é a própria corrente de carga, porém com sinal negativo, já que está descarregando. E os interruptores de potência têm que a corrente do MOSFET é a própria corrente do indutor, e a corrente no diodo é zero, porque ele está bloqueado. Já a tensão no MOSFET é idealmente nula, porque ele está conduzindo, e idealmente ele se comporta como um curto-circuito. Já a tensão sobre o diodo vai ser, se a gente analisar essa malha, vai ser a tensão sobre o indutor, que é a própria tensão de entrada, mais a tensão de saída. Aqui com sinal negativo porque a tensão reversa é sobre o diodo, e eu considerei como sinal positivo a tensão direta. Na segunda etapa de operação, o MOSFET é bloqueado e a tensão sobre o indutor é menos a tensão de saída. Se a gente analisar essa malha, ele está conectado em paralelo com o capacitor, mas com os sinais contrários. Então, isolando a corrente dessa equação, chegamos nessa outra equação de reta, com coeficiente angular de menos VO sobre L. E no gráfico temos uma corrente decrescente. Já a corrente no capacitor vai ser a diferença da corrente do indutor e da corrente de carga. A corrente do indutor está chegando neste nó, e a gente tem a corrente do capacitor e a corrente de saída. Uma vez que o MOSFET está bloqueado nesta etapa, a corrente sobre ele é nula. Já a corrente no diodo é a própria corrente do indutor. Já a tensão sobre o MOSFET agora vai ser Vin mais VO. A gente analisando esta malha, a gente tem VO no indutor e Vin na entrada. Então o que sobra no MOSFET é a soma dessas duas tensões. Já a tensão sobre o diodo nesta etapa é nula, porque ele está em condução. Para ficar claro, na primeira etapa o MOSFET conduz correntes do indutor. E na segunda etapa, o diodo conduz a corrente do indutor. Boa tarde, pessoal. Vou apresentar aqui a demonstração do circuito do buck-boost. Então, estou usando aqui o PSIM e vamos começar colocando os componentes. Primeiro temos uma fonte de tensão DC. Aí vamos colocar um resistor, um indutor e um capacitor. Nisso, vamos colocar também os interruptores, um diodo e um MOSFET. E vamos colocar aqui também o gating block para configurar o MOSFET. Nisso, nós vamos posicionar os componentes.
dessa forma. Virar o MOSFET assim. Gating block. Vamos posicionar os componentes. E o diodo vem aqui. Aí nisso vamos colocar os fios. E vamos configurar os valores. A indução eu vou colocar... não a indução. A fonte de tensão eu vou colocar amplitude de 100 volts. Já o indutor eu vou colocar uma indutância de 50 mili. No capacitor eu vou colocar uma capacitância de 100 micro. No resistor eu vou colocar de 50 ohms. E eu vou colocar uma frequência de 1000 ou 1 kHz no gating block aqui. Nisso, aí nós temos aqui os switching points. Basicamente, isso é como vamos configurar o ciclo de trabalho do buck boost, que normalmente é em torno de 50%, em que é a troca, que ele aumenta para cima e diminui para baixo. Já aqui no PSIM, em vez de 0 a 100%, vamos de 0 a 360. Então, 180 seria o 50%. Sendo isso, vamos fazer a simulação. Primeiro, vamos colocar os probes para verificarmos a tensão em certos locais. Vou colocar um aqui para ser o Vout, um aqui no indutor e um no MOSFET. Vou colocar os fios. Vou colocar o nome. E nisso nós podemos fazer a simulação. Vamos colocar o controle de simulação. Nisso eu vou deixar o tempo de 0.1 e podemos rodar a simulação. Vamos começar colocando o Vout aqui. Como vocês podem ver, ele tem o comportamento de esses degraus, assim, essas formas de triângulo, que é o comportamento do buck boost. Nisso, vamos colocar a tensão do indutor e a tensão do MOSFET para fazer a comparação aqui de como que se passa. Eu vou colocar o Vout junto com eles também para ficar mais fácil de ver o comportamento. Isso, podemos ver que no indutor ele começa lá nos 100 volts do VIN. Aí ele cai para onde fica o Vout, aí ele sobe de volta para o VIN, formando esses pilares assim. Já o MOSFET ele faz meio que o oposto. Ele começa no 0 e ele cai até 100 menos digamos na real, o Vout menos 100, formando essa queda aqui. E formando, né, essas formas aqui. Aí nisso nós podemos alterar os valores aqui, alterando o ciclo de trabalho. Por exemplo, diminuindo, podemos observar que o aumento no indutor ele ocorre por muito menos tempo, ele está bem mais estreito aqui. Já a diminuição no MOSFET ele cai por muito mais tempo, formando isso. Nisso, mudando para um número mais alto, 270, por exemplo, podemos observar que o oposto acontece. Fica muito mais largo a parte do aumento no indutor e muito mais estreito a diminuição do MOSFET. Nisso, mostrando aí o comportamento do buck boost, podemos mexer um pouquinho mais nos componentes aqui, por exemplo, diminuir a capacitância um pouquinho e veremos essas formas de ondinhas que o Vout começa a ter, que
como você pode ver, que é refletido na tensão do indutor do MOSFET. E pode brincar com esses valores aqui e terá os resultados. Mas em resumo, é isso. Esse é o comportamento do Buck Boost e assim que projeta ele no PSIM. Bom, esse foi nosso vídeo, espero que tenha gostado e estamos à disposição para tirar qualquer dúvida. Muito obrigado.